Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. No programa de hoje, no programa de número 85, nós vamos conversar com vocês nessa nossa mesa redonda sobre a economia da Venezuela. Venezuela que está atravessando um momento político delicado, um conflito pesado, questões geopolíticas, questões ligadas a pressões internacionais, enfim, um verdadeiro caldeirão. Então, a gente resolveu justamente, nós, nesse programa, a gente discutir a Venezuela, mas, como sempre, a gente sempre chama atenção para vocês aqui nesses nossos programas, a gente sempre dá ênfase à dimensão econômica, à questão econômica, porque a gente acredita que é a melhor contribuição que a gente pode dar, né? Qual a melhor contribuição que o Instituto de Economistas pode dar? É discutir um pouco essa dimensão econômica da crise venezuelana. Já que toda a questão política, geopolítica, né? Vocês têm vários programas, muita gente discutindo esse tema, né? Gente de qualidade, gente muito mais qualificada do que a gente para discutir esse tema. Então, por isso que a gente resolveu ficar na questão econômica. Então, hoje o que a gente vai discutir é justamente isso, a economia da Venezuela, a economia de um país em crise, a economia de um país sob pressão muito grande, um país com conflitos internos muito grandes. Quer dizer, como é que isso se reflete na economia? E como é que, na verdade, esses conflitos, né, também refletem na economia e sofrem as pressões, os reflexos da própria economia. Bom, é isso aí com a nossa mesa tradicional. Pradinho, temazinho cascudo hoje, né, Prado? Mas muito instigante, né? Um tema realmente que vale a pena discutir. Eu entendo que a gente pode dar uma contribuição, dar um olhar um pouco diferente a mais longo prazo sobre a história da Venezuela, né? É isso. Bastianzinho, e aí, Baixa? Venezuela é jogo É, duro, né? Jogo é jogo duro, complicado. é. É botar a mão em cumbuca, né? Como diziam os antigos. Mas a gente adora uma cumbuca, né? Vamos lá, gente, tem que encarar, não tem essas coisas assim. Aqui não tem tema difícil, então vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue entender, compreender algumas coisas, etc., pelo viés econômico, né? Pelo viés econômico. Numazinho, Venezuela, Tema e do aí? dia. É, o tema complicado, mas é como disse o Prado, um tema muito instigante, né? É um desafio você discutir um tema como esse, economia, num país, nas condições da Venezuela, com as dificuldades que você tem, né? De ter acesso a dados, as dificuldades de dados, dificuldades de informação, e você fazer algum tipo de análise econômica justamente a partir daqueles dados, daquelas informações que você tem. Então é isso que a gente vai conversar com vocês hoje nesse conversa sobre o número, né? Conversa sobre o mundo contemporâneo de número 85. Lembrando que vocês podem encontrar esse programa no formato de podcast, só buscar nos tocadores, né, de podcast aí, canal IE-UFRJ, que você encontra os programas do canal do Instituto de Economia e entre eles o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, você que é o nosso decano, eu pediria que você introduzisse o tema, a economia venezuelana. Claro, Bicalho. Vamos começar chamando a atenção que a Venezuela é um país que tem algumas características muito particulares na América do Sul, e ele é completamente a sua situação econômica da Venezuela pela por um dado geológico. Se por um lado aquilo poderia ser uma grande oportunidade, se transformou numa grande tragédia na Venezuela, que é o fato de foi um país que muito cedo descobriu reservas muito grandes de petróleo. Em 1922, o geólogo da Shell, La Rosa, achou um campo em Maracaibo e, desde então, se verificou imensas reservas de petróleo na Venezuela. Naquele momento, você tinha uma ditadura do general Juan Vicente Gomes, e a produção de petróleo vai explodir. Em 1929, quer dizer, na véspera da Grande Depressão,
a produção de petróleo da Venezuela só não era maior do que a dos Estados Unidos. Na década de 30, o petróleo na Venezuela era controlado por um oligopólio de três grandes empresas internacionais: a Gulf, a Shell e a Standard Oil. Elas controlavam 98% do mercado de petróleo. O fato é que esse vai ser um período também de grande instabilidade política, como outros países latino-americanos. A Venezuela vai ser sujeito também a uma sucessão de ditadores, com a diferença que com a renda gerada do petróleo, a renda per capita da Venezuela nessa época era a maior da América Latina, né? O petróleo gera isso, né? Até explicando para os nossos ouvintes aquilo que é chamado de doença holandesa. Isso é uma renda gerada por um produto como uma commodity, ela tem um efeito sobre câmbio que faz com que todas as outras atividades econômicas fiquem pouco rentáveis. Então, na verdade, isso gera um problema que é tirar a complexidade da economia no país. A situação é tão inusitada na Venezuela que, em 1958, os três maiores partidos fizeram aquilo que se chamou o Pacto de Ponto Fixo. Nesse pacto, esses três partidos, que representavam a elite, o poder econômico e político da Venezuela, eles acordavam de dividir as posições de trabalho do Estado e a receita de petróleo em três partes da proporção da votação dos partidos. Quer dizer, a renda de petróleo, então, se transforma de uma forma de enriquecimento de uma elite venezuelana que vai fazer compras em Miami, que vai viver uma vida abastada, num país empobrecido, fora da receita de petróleo. Um país rico, mas com uma distribuição de renda horrorosa, onde aquilo era usufruído por um número relativamente pequeno de pessoas. Nos anos 60, a Venezuela entra no OPEP, ela se junta a outros países e vai se beneficiar do elevado preço de petróleo a partir de 73, né, quando o preço do petróleo pula de $3 o barril para 12, e depois para 30,79. Ela se beneficia disso. Durante esse boom de petróleo, o famoso Carlos André Pérez, que é uma figura muito controversa na história da Venezuela, ele vai nacionalizar a indústria do petróleo e vai criar a PDVSA, né? Ele vai, no entanto, ele vai fazer um acordo com companhias estrangeiras, mantendo o controle de 60% da empresa. Quando você tem a década de 80, o preço do petróleo tem um comportamento inverso. Depois dele subir 10 vezes na década de 70, a década de 80, você vai ter um movimento contrário, e, além disso, com todos os efeitos da crise internacional gerada pelo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. O resultado é que a Venezuela vai ter problemas, inclusive com dívida, porque a Venezuela, como o México, que também é um grande exportador de petróleo, vai pegar muito dinheiro no mercado internacional, inclusive comprando refinarias nos Estados Unidos, como a Citgo. É, a, o que vai acontecer é que, em decorrência, quando, em 1989, o André Pérez é reeleito e resolve fazer uma política, uma agenda de ajuste violento, seguindo uma recomendação do FMI muito radical, e esse pacote de austeridade leva a uma completa desorganização da sociedade venezuelana, um levante, o que vai levar da população, que vai levar, inclusive, ao aparecimento de Chaves. O Chaves é um militar
que vai lançar uma tentativa do golpe e não vai dar certo, ele acaba não conseguindo obter o resultado disso. Posteriormente, ele vai ser eleito em 1998 uma plataforma socialista, mas é muito difusa. Basicamente, a plataforma é transferir a receita gerada do petróleo para a melhoria social, ou seja, manter mais ou menos a economia na mesma lógica anterior, só que os beneficiários deixariam de ser a elite econômica, a venezuelana, mas teria uma função de beneficiar uma parte maior da população. O Chaves também vai usar a questão do petróleo para alavancar a sua atuação internacional. Ele vai ser importante, inclusive, no apoio a Cuba e outros países durante esse período. A Chaves era uma figura, um político com muita perspicácia e com capacidade de articulação, com figura autocentrada também, com uma série de coisas, mas ele consegue, no meio desse período, um sucesso razoável, inclusive com grande transferência de renda para a massa da população, que dá grande popularidade. Ele vai morrer posteriormente, não dá para entrar em detalhes aqui, mas a Venezuela vai entrar numa crise crescente a partir de 2014, no mesmo período, na mesma era em que nós começamos a ter problema também, que o preço das commodities vai cair na economia mundial. Posteriormente, o que vai caracterizar também a imensa dificuldade que a Venezuela vai passar tem a ver com toda uma agenda de sanções muito duras implementadas pelos Estados Unidos em cima do regime, principalmente em cima do Maduro, né? No período ainda de Chávez, tinha algumas, não eram tão grandes, né? Na verdade, desde o início desse século, há 20 anos, tem sanções na Venezuela, mas elas foram num crescente. A partir de Obama, depois com Trump, essas sanções ficaram realmente muito duras. E o resultado foi que, a partir de 2015, a produção de petróleo entrou em queda livre, gerando, portanto, uma situação de profunda instabilidade econômica no país. Eu acho que é isso. Eu fiz uma muito genérica, mas para a gente introduzir um pouco a natureza dos problemas que a Venezuela enfrenta historicamente, né, no período anterior e também com o regime depois chavista no século XXI. Bastanzinho, quais são os seus comentários iniciais aí sobre a economia venezuelana, né? A crise e a economia venezuelana, enfim. Bom, eu vou fazer algumas observações, algumas pinceladas, né, e acréscimos em relação ao que o Luiz Carlos falou, né? E o aspecto chave da economia venezuelana, né, como ele destacou agora há pouco, a importância do petróleo para essa economia, né? E como o comportamento do preço internacional do petróleo, né, e com isso os termos de troca da Venezuela, tá? Termos de troca são, na verdade, o preço dos produtos que o país importa, né, ponderados pela sua participação na pauta, exporta, perdão, na pauta exportadora, divididos pelo preço dos produtos que o país importa, né, ponderados pelo seu peso na pauta importadora, né? E o petróleo, tá, ainda hoje, tá, um dado aqui de 2022, tá, eu vou trazer alguns dados, a gente sempre fazendo a ressalva que há toda uma questão sobre a confiabilidade dos dados. Esses dados que eu vou comentar vêm da UNCTAD, né, que é o órgão do perfil da Venezuela na UNCTAD, a UNCTAD que é o órgão da ONU para Comércio e Desenvolvimento. Bom, o petróleo no ano de 2022 na Venezuela, né, representava 78% das exportações venezuelanas. Então tem um peso realmente muito grande, tá? E a dinâmica, então, desse produto é chave, né, para entender o comportamento cíclico desse país, tá?
Então, quer dizer, no período do Chaves, na primeira década do século XXI, né, houve um período de preço do petróleo em alta, salvo aquele período da crise internacional, 2008, 2009, e a Venezuela surfa, né, essa onda, aproveita esse período eh, de petróleo em alta, tá? Cresce, é, eleva-se a renda per capita, tá? A renda per capita que em 2005 da Venezuela era de 5.456 dólares, tá? Sobe para 13.714 dólares em 2010. Tá? E isso combinado a uma melhoria, né, uma melhora nos indicadores de pobreza, de distribuição de renda. Tá? É, agora, os termos de troca se invertem, né, na primeira metade da segunda década do século XXI, né, no período 2000, século XXI, no período de 2010 a 2015. E aí já se observa uma queda, tá? É, no período de 2010, da renda per capita de 13.714 para 11.257. Agora, colocando em números algo que o Luiz Carlos falou agora há pouco, tá? Chama atenção o seguinte, que a partir de 2015 houve uma recuperação nos termos de troca da Venezuela, tá? O que digamos, em condições normais, pelo comportamento histórico, era de se esperar uma recuperação da economia venezuelana. Tá? No entanto, a renda per capita na Venezuela vai despencar de 11.257 em 2015 para 4.569 em 2022. Tá? E aí isso está associado, quer dizer, à desorganização, em particular no setor petróleo, né, e às sanções que o país sofreu nesse período. Tá? Agora, uma outra observação, né, sobre o período chavista, né, o período da primeira metade da primeira década do século XXI, é que, a despeito, né, de ter conseguido melhoras nos indicadores de pobreza e distribuição de renda, né, houve uma falha, né, quer dizer, de não diversificar a economia venezuelana, né? Quer dizer, a economia venezuelana já era antes do período do Chávez e continuou sendo depois, né, no período dele, no período do Maduro, tá? Uma economia fortemente centrada na produção e exportação de petróleo. E aí, quer dizer, eu já dei o valor, né, do peso do petróleo na pauta de exportações venezuelana. Um dado aqui interessante, né, do baixo dinamismo dos outros setores na economia venezuelana é que em 2021, tá, é, as importações representavam 47,6% do PIB da Venezuela. Tá? Então é um dado bastante expressivo, tá? E aí, bom, com isso acho que segue o Numas pode fazer algumas considerações adicionais. Bom, vou colocar aqui. Numazinho, o que você tem aí para gente aí iniciar essa discussão sobre a economia venezuelana, né? Uma economia baseada em petróleo clássica, né? Uma economia petroleira, as dificuldades de diversificação, enfim, parece que, Pradinho, é uma história que se repete, né? Pois é. Não conheço muito sucesso de sair um pouco dessa história, né, Numa? É difícil sair desse negócio, não é assim que o pessoal segue mais ou menos a mesma história. A análise da economia venezuelana é um desafio porque, bom, tem muitas outras economias exportadoras de petróleo
eh, cujo ciclo econômico vai poder seguir mais ou menos, né, o ciclo do preço internacional, mas não necessariamente, né? Se a gente for olhar bom, não é petróleo, mas são hidrocarbonetos, né, e matérias-primas. A Bolívia, por exemplo, cuja pauta exportadora é essencialmente constituída de matérias-primas, um pouco agrícolas, mas também essencialmente de origem mineral, tem tido um desempenho em termos de crescimento muito bom na década de 2010, tá? Enquanto o Brasil, por exemplo, que tem uma pauta exportadora muito mais diversificada, teve um desempenho econômico muito ruim. Então, esse vínculo imediato entre, mesmo no caso de países exportadores de matérias-primas, entre a evolução do preço internacional das matérias-primas que constituem as exportações dos países e sua dinâmica econômica não é necessária, não é tão imediato. Tá? A gente, bom, não vai entrar aqui em considerações modelísticas, mas, bom, sei lá, a Austrália, a Nova Zelândia são grandes exportadores de matérias-primas, tem uma pauta exportadora essencialmente constituída de matérias-primas, e tiveram um crescimento, a economia deles não é tão vinculado ao ciclo internacional do preço internacional das matérias-primas. Então, não acho que necessariamente seja o problema em si da Venezuela seja o fato de ser exportador de petróleo e de não ter diversificado muito sua pauta exportadora, porque a Arábia Saudita não diversificou sua pauta exportadora e tampouco teve episódios de desaceleração econômica. Então, isso já acho que assim acho que a gente tem que olhar de uma forma mais aprofundada no caso. Bom, e em particular tem que olhar os dados, né, que foram já colocados tanto pelo Luiz Carlos quanto de forma ainda mais detalhada pelo Eduardo por um período mais recente, né, que sai desse desempenho em termos de crescimento econômico da economia venezuelana, tá? Porque a gente está frente a algo, acho que podemos dizer, nunca visto numa economia que não é de um país que não está em situação de guerra, tá? Porque recentemente fizemos até um programa sobre o Irã, que tem que enfrentar também sanções internacionais, de um nível até talvez mais comparável, até maior, em termos de alcance, aquelas que das coisas que tem que sofrer teve que enfrentar a Venezuela. A economia iraniana, bom, como a gente comentou, não teve um desempenho maravilhoso, tem uma série de problemas, particularmente em termos de dependência tecnológica, dependência externa, porém, não, não se encontra numa situação tão ruim. Obviamente, um primeiro elemento de resposta é que já foi colocado pelo Luiz Carlos, mais do que a estrutura da pauta exportadora e a estrutura da produção. Tá? De fato, a estrutura produtiva interna da Venezuela é pouquíssimo diversificada. Isso não é de hoje, né? Tem uma série de estudos econômicos estruturalistas, né? Realizados ao longo, né? Do período pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, do Furtado, teve dois, um na década de 50, outro na década de 70, que basicamente fazia as mesmas constatações de uma falta de diversificação produtiva. Então, isso seria um primeiro elemento de resposta. De fato, a economia venezuelana é pouco diversificada produtivamente, não consegue se lá internalizar um processo completo de industrialização, então tem muitos bens de consumo duráveis, em particular, produtos de linha branca, automóveis, etc., que não passaram a ser produzidos na própria Venezuela, e de fato, bom, no momento onde você tem um aperto no balanço de pagamento, em particular, no momento de suas exportações despencam, aí isso se torna um problema maior. Bom, isso é um primeiro elemento de resposta que de facto aparece. Tá?
Na verdade, assim, o que mais surpreende no caso venezuelano, além das tamanho considerável, porque bom, tem um PIB per capita que é dividido por mais de três, né, com o Eduardo, né, ter um crescimento médio estimado, né, porque lá também os dados sobre a Venezuela, como não tem mais produção de dados oficiais do país, até os dados que a gente tem nas organizações internacionais, nossas fontes habituais de dados primários, são estimativas, mas se a gente pegar esses dados, teríamos um crescimento médio venezuelano entre 2014 e 2020, que se estabeleceria em volta de menos 17,7%, tá? De média anual. Bom, isso, como eu falei, mesmo, sei lá, a Rússia pós-soviética não teve dados parecidos. Então, realmente, tem algo muito específico o caso venezuelano, uma série de fatores que vão se juntar. Bom, podemos fazer tentativas de explicações, tá? Primeiro, de fato, essa questão da dependência externa de uma dependência para produtos, para bens básicos, em relação a uma série de elementos, tá? Que seja bem de consumo duráveis, e, bom, e obviamente bem de capital, bom, nem se fala, tá? Isso vai ter uma consequência, obviamente, sobre o resto das atividades. Se você não consegue. Vamos pegar um exemplo. Se você não consegue importar peças, componentes, bom, isso vai acabar paralisando parte das atividades produtivas, tá? Inclusive na própria produção de petróleo, porque já foi assinalado que caiu bastante nesse período, né? A gente teve uma queda de uma produção de quase 3 milhões de baris, né? No final da década de 2000 para 500 mil a um determinado momento, em 2020, se não me engano, ou 2019, né? Bom, voltou a subir, agora estaria chegando de novo perto de 1 milhão de baris. E essa volta à subida tem a ver com, obviamente, o relaxamento das sanções, né? Mas isso ilustra também justamente esse problema de poder importar peças e componentes que, em geral, são produzidas justamente por países que vão uh, vão vender essas peças componentes em dólares, o país não tem dólares, ou são produzidos nos Estados Unidos, que faz embargo, enfim. Tem uma série de questões que se colocam em volta desse ponto. Mas uma questão que aí mais complexa ainda é a questão da política macroeconômica. Na verdade, as raízes vão se encontrar ainda no período chavista, tá? No período chavista, ou seja, na década de 2000, né, pegando o Chaves como se diz, falece no início de 2013, então, bom, no período chavista, o crescimento econômico foi muito elevado, comparado à década anterior, né, se estabeleceu na média entre 2000 e 2008 a 4,8% anuais, tá? O que também não é fantástico, se a gente for comparar com o padrão de crescimento asiático, mas que coloca certamente a Venezuela nos países que tiveram melhor desempenho na década na América Latina, tá? Como já foi colocado, esses recursos, esse crescimento econômico, foi muito puxado tanto pelas exportações de petróleo quanto pela instauração, de um sistema de transferências de renda sociais, né, que melhorou os indicadores sociais do país, que permitiram também um alargamento considerável do mercado interno de consumo. Isso teve algum efeito positivo, obviamente, sobre os investimentos, mas menos do que poderia, porque, bom, justamente por conta da dependência externa e muito vazamento para fora, né, desse consumo, tá? Um problema que já aparece na época é a questão da gestão do balanço de pagamento. Enquanto os países da periferia, na sua imensa maioria, iam constituindo reservas internacionais,
justamente para, vamos dizer, evitar eventuais crises de balanço de pagamento futuras, para evitar ataques também especulativos, ou seja, para fugir daquele padrão estabelecido já há muito tempo, ainda mais no caso dos países latino-americanos, de uma fragilidade externa, né? A Venezuela politizou, entre aspas, as reservas, ou seja, as reservas foram consideradas como devendo ser decididas na esfera política, né? Assim, o nível das reservas era determinado pelo parlamento venezuelano, e as reservas, no seu auge, né, atingiram, lá no final da década de 2000, atingiram um pouco mais de 30 bilhões de dólares. O que, pelo tamanho da economia venezuelana, e ainda mais, bom, pela bonança dos preços internacionais do petróleo que tinha conhecido na década de 2000, é muito pouco. Tá? O outro país que fez a escolha também de não acumular muitas reservas na América Latina foi a Argentina. Por acaso, obviamente não é um acaso, os dois estão enfrentando, bom, a Venezuela há mais tempo e a Argentina um pouco mais recentemente, mas já há 5, 6 anos, pelo menos, né? Uma grande fragilidade externa e, na verdade, bom, entraram numa espécie de crise de balanço de pagamento permanente, justamente porque foram incapazes de ter essa segurança que permitiria a acumulação de reservas elevadas. Tá? Então, isso já é um primeiro elemento de resposta. Depois, se a gente for olhar a dinâmica da inflação, que tem a ver também com as penurias no país. Bom, o que a gente observa? A gente observa que muito tempo, na verdade, até hoje, né? A taxa de câmbio oficial na Venezuela, bom, já teve várias, né? É um assunto como, nem vamos entrar tanto no detalhe nessas questões, porque muda muito, né? No caso da Venezuela, mas as taxas de câmbio oficiais são muito artificialmente supervaluadas, assim, qual seria o termo em português? Seria Super, supervalorizadas. Isso. superestimadas. Supervalorizadas, tá? E isso fez nascer um mercado paralelo de câmbio, né? Algo que a gente já conhece no caso argentino, a gente já falou em programas passados, né? Cujo descolamento em relação ao câmbio oficial é absolutamente considerável. Lá também, bom, a gente não, como as informações não tem uma informação oficial, então a gente não funciona só com elementos parciais, né, para alimentar nossas análises, poder a- as estimativas, né, e que o diferencial de câmbio oficial e câmbio paralelo já foi de 1 para 20. Outros dizem que foi de 1 para 30. Então a gente está falando de um diferencial considerável, muito maior do que, mas imensamente maior, inclusive, do que o Blue, o câmbio paralelo na Argentina. Isso é outra coisa. E, obviamente, num país onde você tem um câmbio paralelo, onde você tem uma penuria, uma série de bens básicos, basicamente todos os bens de consumo, mesmo com assim episódios, bom, lá também não temos tempo, mas mesmo com episódios de tomada de controle sobre a comercialização de determinados produtos em supermercados que inicialmente eram controlados pelo Estado, bom, depois passaram a ser administrados pela PDVSA, a Companhia Nacional de Petróleo Venezuelana. Bom, mesmo com isso, você passa a ter, na verdade, um preço de mercado aberto, né, dos bens que é aquele dado pelo câmbio paralelo. Então, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, sei lá, você pega o preço oficial de um detergente num supermercado oficial, bom, e vamos dizer 10, tá? 10 unidades monetárias, né? Bom, ah, você vai. O problema é que, assim, no supermercado oficial não tem. O quando tem, assim, esgota tão rapidamente que muita gente não consegue comprar
inclusive, bom, tem condicionamentos de renda para ter acesso a esses supermercados, vamos dizer, subsidiados, enfim, sociais, né? Então, uma parte da população está excluída disso. Então, tem que comprar no mercado paralelo, tá? E nesse mercado paralelo, o mesmo detergente que valia, cujo preço oficial é 10, nesse mercado paralelo vai ter um preço de, sei lá, 300, tá? Então, imaginem que os dados de inflação não refletem, na verdade, a, a realidade oficial. Então, o que você está tendo, fora o fato que nesse mercado paralelo, muitas vezes, hoje em dia, na Venezuela, já há um tempo, né, não é de agora, as, as operações, enfim, as transações são realizadas em dólares. Então, na verdade, o que a gente tem é uma economia dolarizada de facto, mesmo se Sim. oficialmente ela ainda usa a moeda nacional, tá? Então, isso é um problema enorme. Isso leva também a uma distorção em muitas atividades, porque você, na prática, tem toda uma economia fantasma que vai se criando, tá? Então, não sei, não posso, mas minha surpresa sempre frente aos dados de crescimento me faria dizer que, mesmo se eles certamente eles indicam um caminho, isso é inegável, né, de uma queda de padrões de vida absolutamente considerável, teria talvez que tomar cuidado em relação à existência, na verdade, de uma economia paralela, que obviamente não vai ser captada, né, pelos dados oficiais. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento ligado a isso é que, de facto, você passa a ter um sistema econômico que, ao mesmo tempo, depende muito, né, da atuação do Estado, tá? Só que com um setor privado que está vamos dizer, numa situação de antagonismo permanente em relação a esse setor público, a esse Estado. Então, isso vai gerando uma série de distorções, né, além das já mencionadas, né, que fazem com que, inclusive, você tenha muita fuga de capital. Tá? Lá, de novo, a gente não tem dados oficiais, né? Então, não tem. E as estimativas, realmente, olhei, são tão assim, díspares, né, nos mesmos anos, que eu não me arriscaria a usar os dados. Tá? Mas tem essa fuga de capital, isso é certo. Outro problema que a gente vai observar também na economia venezuelana tem a ver justamente com o processo de nacionalização de certas atividades. Que você nasceu, bom, a gente não vai, né, fazer um curso sobre bens públicos, mas considerado em geral interessante, bom, desejável, nacionalizar certos tipos de bem. Por exemplo, no setor energético, bem conhecido do nosso Bicalho, bom, a nacionalização pode parecer, enfim, parece uma boa solução, até para, vamos dizer, organizar, coordenar, as ações de investimento, só que, no caso da Venezuela, bom, muitas atividades foram nacionalizadas, bom, uma nacionalização da PDVSA era uma ação muito grande, uma ação marcante na história venezuelana, né? Você tinha também uma série de atividades ligadas à infraestrutura de transporte, energética, etc. O problema é quando se passou a se nacionalizar atividade que, sei lá, fábrica de sapato. Será que vale a pena nacionalizar? Então você começa a ter assim uma tentativa de migrar para uma economia assim de tipo socialista no sentido com um alto grau de propriedade pública, né, dos meios de produção, porém sem adotar os instrumentos que permitiriam manejar essa economia, tá? Então você tem uma espécie de economia mista, mas inclusive, bom, com escolhas de setores a nacionalizar que são
no mínimo, curiosos, né? Então, isso cria também uma série de distorções. Então, você vê que, de fato, você começa a ter uma desorganização do sistema produtivo e as tentativas de diversificação produtivas que existiram, né, no período Chaves, né, elas não foram completadas. Tá? Então, muitos projetos de investimentos pararam no meio, não foram muito também por conta, obviamente, da restrição externa, dificuldade de financiar, de comprar, né, máquinas, equipamentos, para completar a produção e também não podemos esquecer que como se chama? O avanço, da propriedade, vamos dizer, da hierarquia, enfim, não é hierarquia, das forças armadas no sistema econômico e também outra coisa, no mínimo curiosa, no caso, da Venezuela. Muitos militares venezuelanos passaram a ocupar cargos gerenciais em empresas públicas, né? E, bom, isso obviamente foi uma forma, politicamente, de conservar o apoio por parte do Chaves, mas mais ainda do Maduro, no período do pós-Chaves, né, das Forças Armadas, né, porém com consequências que não parecem ter sido muito positivas em termos econômicos. Tá? Então, bom, são algumas observações, depois eu voltarei a falar de outros aspectos, né? Quero ouvir os camaradas. Baixa. Oi, Bicalho, eu queria pontuar algumas coisas a partir da fala do Numa. Né? O primeiro ponto é algo importante que ele chamou a atenção, né? Que é estrutura, que o grande problema, na verdade, na Venezuela, não é que a estrutura de exportações, né? Quer dizer, a pauta de exportações está concentrada no petróleo, mas sim que é uma estrutura produtiva, tá, muito concentrada no petróleo. Tá? As duas coisas não são sinônimos, e um exemplo disso a gente pode dar a partir da história econômica brasileira. Na economia brasileira de 1930 a 1960, passou por uma grande diversificação da sua estrutura produtiva, tá? Com processo de industrialização, surgimento de setores que antes não existiam, ou ampliação de outros que antes existiam. Tá? Só que essa diversificação da estrutura produtiva que houve no Brasil entre 30 e 60 não foi acompanhada de uma diversificação na pauta de exportações. Tá? É, a nossa estrutura produtiva estava mais diversificada, no entanto, a pauta de exportações brasileira, no começo dos anos 60, ainda estava concentrada em alguns poucos produtos primários, tá? Como o café, o cacau, o algodão. Tá? Agora, na Venezuela, quer dizer, é, ocorrem as duas coisas, né? Quer dizer, uma estrutura produtiva concentrada no petróleo, e uma estrutura de exportações concentrada no petróleo. Né? Isso cria uma situação, né? Essa estrutura pouco diversificada, produtiva pouco diversificada, cria, portanto, a necessidade de importar a grande maioria dos bens que são consumidos domesticamente. Tá? Ou seja, isso cria uma necessidade, né, uma demanda por moeda estrangeira para fazer essas compras. Tá? E aí, um outro segundo ponto que o Numa chamou a atenção é o fato de que no período de bonança, tá, na Venezuela, tal como na Argentina, tá, não houve uma política de aumento das reservas internacionais. Tá? E isso começou a pagar o seu preço na segunda década do século XXI. Tá? Porque um contexto de escassez de divisas, tá, cria pressões sobre o mercado cambial. Com um câmbio controlado, como no caso da Venezuela, o que acontece é que aquela distância, é o surgimento do mercado paralelo, tá? Cujas taxas vão se afastando da taxa oficial. Tá?
E esse movimento, digamos, de desvalorização, quando na comparação da taxa do mercado paralelo com a taxa oficial, na prática já é uma desvalorização, né, que vai afetar o poder de compra da população, tá? E historicamente, nos países aqui da América Latina, surtos inflacionários, tá, são provocados por crises externas, tá? Por algum problema, enfim, de câmbio, balanço de pagamentos, tá? E a Argentina enfrenta, a Venezuela enfrenta um fenômeno de uma inflação extremamente alta, né? Acho que já dá para falar em hiperinflação, tá? Que é uma das facetas também dos problemas da Venezuela atual, tá? É a hiperinflação. Agora, um terceiro ponto aí a partir da fala do Numa é que, se é verdade, ele chama atenção ao tocar na gestão macroeconômica, né, ele chama atenção para a responsabilidade do governo, tá? Em escolhas do governo, equívocos do governo, na verdade, que já começaram no período chavista, tá? Precedem até o governo Maduro, mas que, enfim, não foram, digamos, consertados, enfim, pelas políticas do governo Maduro, tá? Então, quer dizer, então, para não ficar a impressão também que simplesmente a economia Venezuela é uma vítima das sanções que vem sofrendo, tá? Há uma série de equívocos também é, por parte, né, das ações do governo, tá? Há uma responsabilidade não desprezível também é, do, do governo, né, dessa era chavista, né, que pega o Chaves e Maduro, tá, na situação atual que o país vive. Pradinho, sem som, Prado. Eu queria trazer a essa discussão alguns elementos que eu acho muito importantes para quem está nos assistindo entender. Nós discutimos aqui vários aspectos. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a economia venezuelana não é uma economia socialista, não tem planejamento econômico, quer dizer, ela não tem nenhum dos elementos, nem das antigas economias modelo soviético, com planejamento central, ou mesmo de uma economia socialista, economia mista, com um forte setor estatal baseado em algum tipo de planejamento e política industrial. Eu reli para essa conversa aqui o maravilhoso texto do Celso Furtado sobre a Venezuela, escrito em 57. Aliás, para o público que está nos assistindo, o nosso colega, Carlos Medeiros, tem um excelente artigo sobre esse trabalho do Celso Furtado. Se eu não me engano, ele publicou num livro que a Celso Furtado organizou, que estuda o Celso Furtado O Celso Furtado, sobre o Furtado. Celso Furtado fez um estudo sobre a Venezuela Em nos anos 57, o 50. Carlinhos Medeiros escreveu um Isso, e artigo depois ele também sobre ele voltou, o esse trabalho. Furtado voltou a escrever nos anos 70 sobre a Venezuela, e o Centro Celso Furtado editou, né, quer dizer, Sim, publicou em livro, tá, esses estudos, e nesse livro contém também alguns artigos tratando da temática. O artigo do Carlos Medeiros está nesse livro, né? Se não me sim, engano, é Ensaio sobre a Venezuela, né? isto, perfeito. Então, só para entender um pouquinho, o que o Furtado dizia? Olha, a Venezuela é muito diferente do resto da América Latina. Qual era o problema da América Latina? Ele tinha, entre outros aspectos, uma imensa fragilidade da incapacidade de financiar as suas necessidades de importação. Ou seja, ele vivia numa escassez de divisas, da incapacidade de importar de maneira crônica. Isso era um problema que países como o Brasil, como a Argentina, como outros países, Argentina menos, mas como o Brasil, México e outros países latino-americanos passavam.
A Venezuela não. A Venezuela tinha uma capacidade de gerar divisas muito grande. No entanto, eles chamam atenção, era subdesenvolvida. Por quê? Porque as outras atividades econômicas da Venezuela tinham uma produtividade muito baixa. Então, ele chama atenção o seguinte: olha, a Venezuela tinha o setor vinculado ao petróleo, tinha também um setor ligado à construção civil e tinha um setor de consumo interno. As outras atividades tinham uma produtividade muito abaixo daquela que existia nos países industriais avançados. Os preços eram elevados para os consumidores domésticos. Então, todos aqueles que não estavam na atividade do petróleo, que não empregava tanta gente assim, tinha dificuldades de geração de renda. No entanto, seus salários em dólares eram altos, porque a taxa de câmbio era definida pelo preço do petróleo. Então, você tinha uma série de distorções que perpetuou a fragilidade econômica da Venezuela ao longo desse período. O que eu acho importante chamar a atenção para quem está nos ouvindo? Que quando você tem uma mudança de regimes, de governo, com a subida de Chaves, o que seria de se esperar? No mínimo, olhar a tradição desenvolvimentista latino-americano e montar uma estratégia para, de alguma forma, escapar dessa armadilha. Não dá tempo aqui da gente fazer uma análise político detalhado da realidade venezuelana, mas o fato é que não houve uma mudança nessa estrutura. O mesmo problema de fragilidade que a Venezuela tinha nos anos 50, 60, 70, perdurou. Ou seja, tudo que é consumido domesticamente na Venezuela é importado, como o Baixa apontou um número, mais de 47% do consumo doméstico na Venezuela é importado. Isso faz o quê? Que a Venezuela seja extremamente vulnerável às sanções. Uma economia como essa, se você, de alguma maneira, impede dela gerar divisas, há uma falta absoluta de quase tudo, o que dificulta muito a sobrevivência das pessoas no país. Quando o Numa falou, no caso do Irã e outros países, as sanções não provocaram o mesmo efeito, é porque o Irã tem uma economia muito mais diversificada do que a Venezuela. Né? A queda de 30% do PIB, o que nós tivemos similar nos últimos tempos foi a Ucrânia depois do primeiro ano de guerra. É um país em guerra que o PIB caiu 30%. Então, é uma situação realmente assustadora, né? Quando é claro que você tem sanções duríssimas e, sob o ponto de vista do direito internacional, ilegais, por motivos políticos. Você tem, em 2019, o interregno, entre aspas, do governo do Guaidó, quando as reservas da Venezuela foram, de alguma maneira, o ouro na Inglaterra foi congelado. Você teve tudo isso, mas a incapacidade da Venezuela, da estrutura econômica venezuelana, a responder o outro lado da moeda. Ela não se preparou para enfrentar essa situação. Quando a situação geopolítica muda para pior, sob o ponto de vista da Venezuela, ela não tem saída, ela não encontra caminhos para sair desse processo. Ou seja, independente da situação, mesmo que reduza, de alguma maneira, as sanções na Venezuela, que não parece que é o caso, quer dizer, as sanções foram um pouco enfraquecidas depois da guerra da Ucrânia, para tentar aumentar muito a produção de petróleo, razões de curto prazo. Agora, elas vão voltar com força total. Então, a situação da Venezuela é muito delicada nesse sentido, porque ela não tem capacidade de resposta para enfrentar a dureza dessa situação. A saída que ela está tentando fazer é redirecionar essas exportações para a Rússia, para a China, para outros locais, para, de alguma maneira, continuar business as usual, ou seja, retomar o modelo que ela tinha de aumentando a sua receita de exportação, ter uma redivisão interna, de alguma maneira ter uma política melhor sobre esse ponto de vista. Agora, mesmo que isso ocorra, a vulnerabilidade da Venezuela continuará idêntica, né?
Só para terminar a minha fala e deixar claro para quem está assistindo, a gente só pode elogiar o fato de um governo como o de Chaves ter redirecionado o excesso da receita dos setores dominantes para diversificar, melhorar a questão da pobreza. Eu não estou criticando isso. O que eu estou dizendo é que isso em si não muda a estrutura da Venezuela, nem faz a Venezuela um país socialista, ou uma agenda de esquerda, coisa nenhuma. Apenas é um redirecionamento a uma estrutura que é uma estrutura subdesenvolvida, que perdura nesse país e não traz horizontes para melhorar de maneira consolidada a situação da sua população. Esse é o ponto que eu queria trazer. Só Bastanzinho, te chamar, fazer uma observação sobre o que o Luiz Carlos falou. Uma vez conversando com um colega nosso lá da universidade, que não é nem um pouco simpático ao chavismo, muito pelo contrário, mas que visitou a Venezuela umas 2 ou 3 vezes no período pré-Chaves, não? E ele falava o seguinte: antes de querer discutir qualquer as consequências do chavismo, é preciso entender as causas do chavismo, né? E as causas são justamente essa situação de uma renda extremamente concentrada num país de grandes desigualdades, né? Caracas é uma cidade cheia de favelas também. Já era assim nos anos Aliás, 80. como o Rio de É, Janeiro, favela é das isso. morros, né? É Exatamente, muito nas montanhas, interessante. exatamente. Nas Exatamente. montanhas. Para nós, É, para mim, carioca, quando eu cheguei em Caracas, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu disse: olha, parece o Rio. Não no tô em sentido, o Rio é a cidade casa. mais bonita. Estou em casa, né? Mas a maneira em que essas coisas são colocadas. Claro, você Então, aumentou a quer dizer, esse participação. trabalho que foi feito, né, na primeira década do século XXI, né, de redistribuir, né, a, um pouco essas rendas, né, quer dizer, para a população mais pobre, tá? E com isso reduzindo a pobreza e melhorando os indicadores de desigualdade, isso é claro que é digno de aplausos, tá? Mas não se conseguiu mexer nas questões da estrutura produtiva do país, né? Agora, uma outra observação, como você chamou a atenção para a questão do socialismo, né, é porque aqui, né, nosso amigo Dudu Costa Pinto gostava muito de chamar a atenção para isso, né, não com essas mesmas palavras, né, aqui na América, no Brasil e na América Latina, redistribuir um pouquinho já é chamado de comunismo, né? Pois é, né, eu acho muito importante isso, porque o fato de ter uma propaganda de que é um governo de esquerda, uma economia socialista, uma parte da esquerda toma isso pelo seu valor. Isso não é verdade. É uma estrutura capitalista que tem uma renda. O Celso Furtado é um que chamava atenção para o perigo quando é uma citação dele do seu das suas memórias, ele diz: nada mais perigoso para um país pobre que uma chuva de dinheiro. Ou seja, o petróleo trazia uma chuva de dinheiro para um país pobre, e esse dinheiro era usado não para construir as bases de melhoria, de reconstrução, de integração da população. O Celso Furtado chama a atenção o seguinte: se todo mundo trabalhasse na indústria de petróleo, você teria uma coisa parecida com o que você teria no Canadá ou na Austrália, ou seja, estavam todas as pessoas no setor moderno com salários mais elevados. Mas não é isso que acontecia. E fora do petróleo, as condições eram um custo das coisas muito elevados, com salários baixos na moeda local, mas altos em dólar, quando o dólar era valorizado, né? Essa situação atual esdrúxula de duas taxas, de uma taxa de câmbio é, paralela tão mais elevada do que oficial, gera distorções profundas. Agora, é importante chamar a atenção, eu já falei isso em outras oportunidades, o que leva aí para a inflação, em primeiro lugar, é grandes problemas de balanço de pagamento. Não é à toa que a Argentina e Venezuela têm grandes problemas do gênero. É muito curioso que aqui se fala Os como dois se países aumenta, que não acumularam reservas que não na primeira acumularam década, reservas. na época de bonança, né, como o Numa chamou atenção.
Pois é, e a ideia de que se o Brasil aumentar o gasto público, vai gerar isso, aquele problema. Bobagem, porque, na verdade, nós não temos um problema de balanço de pagamento, quando a Venezuela tem, e nós temos reservas muito grandes, que nos dá algum espaço de manobra nessa situação. O problema na Venezuela não é o gasto público. O problema da Venezuela é o seu desequilíbrio externo, a sua elevadíssima dependência de importação para poder atender as necessidades mais comezinhas da população, o que levou, quando houve um colapso das importações da Venezuela, o fato que quase 8 milhões de pessoas, num país de 30 e poucos milhões, os números variam, 6, 5, 8, os dados são muito imprecisos, mas saíram da Venezuela. Países como o Brasil e como outros, quando tiveram problemas de restrição externa, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, responderam substituindo importações. Mas no caso da Venezuela não tinha como fazer isso, porque ela não tinha as condições necessárias para substituir as importações, nem tecnológicas, nem um mínimo de produção doméstica para responder a esse tipo de situação, diversificando a sua economia. Agora, a Rússia, que passou por restrições seríssimas, como é que ela responde? Praticamente substituindo tudo que ela importava. Rapidamente ela responde a isso. Porque ela tinha uma infraestrutura industrial, tinha capacidade tecnológica. Então, quando você fecha a importação, você responde aumentando a produção. Isso não era o caso da Venezuela. Eu acho muito importante chamar a atenção para a natureza dos problemas da Venezuela. Nada disso exclui o problema que a Venezuela está sendo atacada fortemente, com sanções duríssimas, por razões também que juntam questões de política interna americana, questão da maneira da geopolítica do Ocidente e também um pouco da parte da maneira da retórica do governo venezuelano que ajuda um pouquinho essas coisas, uma série de coisas que vão se juntando. Mas, ao final, você tem uma guerra de sanções, mas que bate numa economia muito fragilizada, muito vulnerável a sanções. E o resultado é desastroso. Um breve comentário, Luiz Carlos. Contudo, os Estados Unidos, né, continuam sendo o terceiro principal destino das exportações venezuelanas. O que chamou a minha atenção, eu não saberia explicar, é que isso dados de 2022, né, que o principal destino das exportações venezuelanas é a Índia. É, provavelmente petróleo também, né? Pois é. Provavelmente. Mas, de Não, qualquer maneira, o que importa é o seguinte: melhorou a situação das contas externas americanas, melhora a economia venezuelana. Piorou, então ela sujeita a esse ciclo, pelo menos pelo futuro previsível, enquanto ela não conseguir mudar isso daí. Mas, Prado, quando você tem aquele ciclo de crescimento, aquele ciclo progressista, ali na América Latina, né, ao longo dos anos 2000, todo mundo não fez mais ou menos isso? Quer dizer, você teve uma distribuição melhor, mas quem é que fez assim um ensaio de rabo de alguma mudança estrutural mais significativa, etc, etc, né? Tem a Argentina, tem o Brasil, tem a Venezuela, tem o Uruguai, etc. Quem é que fez ali alguma coisa diferente a não ser distribuir melhor ali? Você tem razão. O Brasil ficou muito Nós aquém fizemos porque tão diferente assim também? a agenda de reformas neoliberal contribuiu para fragilizar mais a economia brasileira. Mas, de qualquer maneira, as importações. O Brasil não é tão vulnerável assim quanto outros países. Nós ainda temos uma certa capacidade de atender as nossas necessidades domésticas. A nossa agricultura é muito mais diversificada, a produtividade é muito maior e nós temos alguns setores industriais que têm uma produtividade razoável, embora menor do que nós já tivemos no passado. Mas isso tem a ver com a agenda de reformas neoliberal. Você tem inteira razão. Mas como nós estamos discutindo a Venezuela, o problema é que, no caso do Brasil, você fragiliza O o patamar que país você cresce tem. menos do que você poderia, isso gera problemas de marginalização graves, tem uma série de problemas associados a isso, né? Mas nós não caímos numa crise cambial, nem tão vulneráveis quanto o caso da Argentina e da Venezuela, né?
De maneira nenhuma nós tivemos uma gestão tão virtuosa que nos mantivesse na mesma direção que nós tivemos durante o período do desenvolvimentismo. Isso é um fato, né? Mas nós saímos de um patamar muito diferente, né? Então, de alguma maneira, tentamos resistir. As nossas empresas públicas são muito eficazes no sentido de ter agendas interessantes, né? A Petrobras, que existe apesar de tudo, a Eletrobras acabou de se você analisa isso muito bem, as consequências ligadas a isso. Mas o Brasil tem a capacidade de financiamento com o BNDES, tem setores industriais que resistem. Então, nós somos uma economia muito mais, vamos dizer assim, robusta do que essa economia. Claro que, dependendo dos governos adiantes, isso pode desaparecer. Mas tem tempo, né? A Argentina demorou muito até ficar numa posição tão frágil quanto a que ela está atualmente. Numa, você queria fazer algum comentário? Sim, queria fazer algumas colocações. Em relação a uma observação anterior do Luiz Carlos, sobre a natureza da economia venezuelana. eh, o objetivo do Chávez, a partir de 2003, era tornar oficialmente a economia venezuelana numa economia socialista, tá? Isso foi, e aí depois ele ficou repetindo esse mantra, até sua morte. O Maduro tem também continuado afirmando isso de uma forma mais, às vezes, mais ambígua, mas, de fato, se a gente for olhar como se manifestou esse discurso, ele tem teve alguma, vamos dizer, manifestação nos fatos. Bom, o primeiro elemento é que 1.400 empresas, ao longo do período Chaves, foram nacionalizadas, tá? Empresas privadas, algumas delas grandes, outras menores, realmente tem uma heterogeneidade nesse sentido, tá? Aí, a Venezuela gastou muito dinheiro com isso, porque a totalidade, não a totalidade, a quase totalidade dessas empresas eram empresas multinacionais. Então, bom, por exemplo, Santander recebeu quase 10 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares pela nacionalização da sua rede bancária, tá? Então, a gente vê que isso também foi uma fonte de uso dos dólares obtidos através da bonança de exportações, que, em certos casos, não parece ter sido tão oportuno, tá? Aí, de novo, não temos valores exatos porque eram negociações diretas, tá? Mas como a Venezuela queria evitar ao máximo dar oportunidade para sofrer sanções, ela sistematicamente, pelo menos até a morte do Chávez, indenizou todas as empresas multinacionais expropriadas. E, em geral, na verdade, seguindo meio que os termos pedidos por essas empresas multinacionais, tá? Se a gente procura dados para ver qual a parcela, né, do setor de serviços, do setor industrial da produção, né, do setor de serviços, da produção do setor industrial foi nacionalizada. Eu procurei, não encontrei, tá? Então, isso é um desafio de investigação, de pesquisa, porque não dá muito para saber, tá? Tem certos setores todos os setores, por exemplo, ligados à construção civil, do ponto de vista industrial, produção de cimento, produção de estruturas de metal, para usar na construção dos prédios, ou das infraestruturas de transporte. Então, tudo isso foi nacionalizado, isso é conhecido. Boa parte do setor industrial ligado ao complexo de produção de petróleo também foi nacionalizado. Então, tudo que é tubo, etc. Bom,
que em geral é a coisa mais simples, tá? As coisas um pouco mais complexas, tipo bombas e outros elementos mais sofisticados, ao que tudo indica, continuam sendo importados, e isso, inclusive, é um problema para manter a operação muitos postos, tá? Porque não esqueçamos de uma coisa, né? A Venezuela ao longo da década de 2000, né, e no início da década de 2010, na verdade estava engajado já num processo de mudança da localização e da natureza da sua produção de petróleo. Então, isso. O petróleo era inicialmente essencialmente produzido na região de Maracaibo, né, que é um offshore, mas é um offshore fácil, né, porque não é em um lago, não é muito fundo, e comparável ao que você tem no que você tinha, né, na região de Baku, no Azerbaijão, ou seja, custo de produção baixo, sofisticação tecnológica também relativamente baixa. O problema é que depois as reservas venezuelanas, que ainda hoje são oficialmente as maiores do mundo, hoje em dia estão essencialmente encontradas na chamada faixa do Orinoco, tá? Uma região, na verdade, que apresenta uma dificuldade, porque por muito tempo, aliás, não era considerado petróleo, né? Porque, Isso. na verdade, é quase uma pedra, né? Enfim, você tem que ejetar, e um pouco como um fracking nos Estados Unidos, só que é mais complicado ainda, porque tem que usar mais produtos químicos. É bom, não sou engenheiro, o Bicalho pode intervir com muito mais propriedade do que eu sobre isso. E o problema é que essa produção, essa reorientação, né, da estrutura da produção, ela necessita muita tecnologia, uma tecnologia que os venezuelanos ainda estavam meio domando, né? E que precisava muito bem de capital, e muita coisa importada, muita tecnologia importada. E óbvio que no momento onde você passa a enfrentar uma enorme restrição externa, ou seja, você tem poucos dólares, que para comprar, você tem uma enorme dependência em termos de importações, né, como já foi colocado tanto pelo Luiz Carlos quanto pelo Eduardo, para bens básicos, bens de consumo básicos, né, bens de consumo duráveis, tudo. Aí tem uma dificuldade enorme, tá? Para justamente ajustar. Você tem pouquíssimos dólares para, na verdade, com uma necessidade de compra que vão muito além dos produtos, tá? A gente está falando de alimentos, porque isso é um outro aspecto, já vou falar, né? Sobre a questão da agricultura, tá? Mas isso é um enorme problema. Isso explica por muito a queda considerável da produção. E tudo bem, e penurias na própria Venezuela. Isso é um ponto importante, tá? Porque, por exemplo, sei lá, você pega, a gente estudou recentemente o caso do Irã. No Irã, obviamente, as exportações do Irã caíram consideravelmente por um período. A gente viu que elas retomaram depois. Mas a produção de petróleo do Irã não caiu, não foi dividida por seis, como no caso da Venezuela. Por quê? Já foi, na verdade, a resposta já foi colocada pelo Luiz Carlos. Bom, ele já tinha falado rapidamente também dessa diferença, né? E porque o Irã conseguiu internalizar uma parcela muito maior da cadeia produtiva industrial vinculada ao petróleo do que a Venezuela, tá? Ou seja, que a Venezuela tenha tido essa queda de produção é impressionante, tá? É muito significativo. Então, tem a ver tanto com a dificuldade de importar bem de capital, de importar também peças, componentes para manutenção dos equipamentos já existentes, quanto pela especificidade dos poços, enfim, que nem, na verdade, nem deveria tanto se usar o termo de poço, enfim, dos campos de exploração atuais, tá? São o primeiro elemento. Agricultura, como eu coloquei, a gente não falou muito sobre a agricultura. Na verdade, a questão da agricultura é uma questão fundamental no caso da Venezuela, porque a Venezuela é dependente em alimentos, tá? De importação de alimentos. Você não teve uma revolução tecnológica agrícola na Venezuela comparável àquela que viveu o Brasil nas últimas décadas, tá? O livro de Celso Teve Furtado fala alguns muito sobre esforços. agricultura, hein? O livro do Celso Furtado fala muito sobre agricultura. O artigo do Celso Furtado sobre Venezuela, lá atrás,
falava muito sobre agricultura, falando desse ponto que você está colocando. Exatamente. Só Lá que, por atrás. exemplo, o Brasil conseguiu resolver É, o segundo relatório do Celso Furtado, se não me engano, de 73, né? Bom, o Brasil, depois de 73, bom, em 73 estava muito atrasado na sua estrutura agrícola, só tinha alguns núcleos de agricultura moderna, fora o complexo exportador, obviamente, né? Mas, bom, o problema é que foi quase resolvido no caso brasileiro. Depois a gente pode sempre argumentar sobre os problemas de distribuição na propriedade de terra, isso é uma questão muito problemática no caso brasileiro, mas, bom, não vou, não é o assunto agora, tá? No caso da Venezuela, eu acompanhei de perto até esse processo na década de 2000, não dá para dizer que o governo Chávez negligenciou a agricultura. Se teve compra de equipamentos agrícolas para uma mecanização maior, porque o país estava muito atrasado nesse quesito, só que muitas vezes isso era realizado em áreas que não eram necessariamente valorizadas, ou seja, sem os esforços agronômicos adaptados, em termos de, por exemplo, criação de sistema de irrigação, em termos também de uso de técnicas de produção mais modernas, com produtos fitossanitários, fertilizantes, enfim, todo esse mix da quimicalização moderna da agricultura, que não era bem colocado. Teve um problema, certamente, de capacitação da mão de obra no setor, né? E, e bom, na prática, não foi resolvido. Tá? Então, na verdade, se a gente for olhar também um outro elemento importante, é a questão da energia. Tá? Eu acho que o Bicário poderia, inclusive, fazer algumas observações sobre isso. A Venezuela é um país onde você tem, há já um certo tempo, corte sistemático de energia, disponibilidade reduzida de energia elétrica durante o dia. Aí, de novo, tem que tomar muito cuidado com os dados que são apontados, mas parece que em certas áreas, inclusive na própria Caracas, né, você vai ter acesso a 4, 6 horas de luz por dia, enfim, de energia elétrica por dia. Então, com todos os problemas que isso coloca, obviamente, em termos não somente de conforto de vida, mas também do ponto de vista produtivo. Então, isso significa o quê? Isso significa que o governo Chávez, que tinha muita ambição, conseguiu, no período da bonança, e até a morte do Chaves, conseguiu mal ou bem manejar as coisas. Fez uma enorme mudança social, tá? Realmente com políticas nesse sentido muito mais ambiciosas do ponto de vista social do que a quase totalidade dos outros países latino-americanos. Por exemplo, se a gente comparar com a Argentina, com o Brasil, foi muito mais, tá? O aumento das transferências, o desenvolvimento de programas sociais, etc. A Venezuela, não esqueçamos que ela foi pioneira, né, na importação, entre aspas, de médicos cubanos, que outros países depois acompanharam esse movimento, mas, bom, foi muito inovador. Tá? Só que, de fato, houve falhas na política industrial, certamente. O problema é que quando você não consegue resolver a questão da produção do que os clássicos da economia, o Smith, o Ricardo, o Marx, chamavam de produtos básicos, tá? Alimentos, energia, e meio complicado de dizer que foi bem sucedido do ponto de vista estrutural. Tá? Enquanto durou a bonança, os preços internacionais do petróleo, tudo bem. Enquanto não houve as sanções, tudo bem. Mas já tinha sinais que a sustentabilidade do modelo era mais complicada. Isso não é devido sim, ao fato que você tenha tido muita transferência. Porque esse é um problema, inclusive, que tem toda a esquerda latino-americana, né, em relação à Venezuela. Isso é jogado na cara como um fracasso econômico. Bom, os problemas econômicos que a gente até expôs bastante nesse programa são inegáveis, tá? Mas o fracasso econômico, os problemas econômicos da Venezuela hoje não vêm do fato que teve transferência sociais, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Eles vêem mais de equívocos na política macroeconômica, isso ainda no tempo chavista, de equívocos também na política industrial, tá? E, obviamente,
também não podemos colocar tudo na conta dos próprios dirigentes venezuelanos, de sanções, das sanções internacionais. Tá? Quando o seu principal cliente, seu país é importador, né, dos produtos venezuelanos, enfim, do petróleo, né, decide de repente botar um embargo, bom, isso complica, obviamente, muitas coisas. Tá? Mas o problema não foi a parte social. Porque muitas vezes, na verdade, a Venezuela é usada para desacreditar todas as políticas mais Só ambiciosas de uma coisa, eu não acho transferência. que ninguém aqui sugeriu isso aqui no programa, né? Não, mas de Não, forma alguma, eu não estou certamente dizendo que a não. gente sugeriu. É, Não, é que, exatamente. com Só razão, para a gente deixar tem que claro, né? analisar os fracassos da política, assim, os problemas, né, da política econômica venezuelana, tá? Mas a gente tem que relembrar que, a meu ver, isso não envolve a parte social. Esse não é um problema. Bom, tem uma questão, poderíamos passar horas falando da Venezuela, até porque um país que tem muitas complexidades, né? Mas é verdade que a inexistência de um Estado organizado, estruturado, o fato que, na prática, quando chega o Chávez, você tem um Estado, entre aspas, burguês, né, na Venezuela, que não quer, uma máquina estatal que não quer colaborar com Chávez, aí ele é obrigado, na verdade, a criar meio que um Estado paralelo, ou seja, nos ministérios, tudo, você tem a turma chavista e a turma anti, tá? A mesma coisa acontece na PDVSA, inclusive a demissão de quase 20 mil funcionários da PDVSA, ela foi interpretada como uma coisa horrível. E, de fato, criou problemas de capacitação tecnológica, que, obviamente, perdendo, sei lá, mais de 10 mil engenheiros, isso é um problema, né, na parte produtiva, né, não há como negar. Só que o problema é que se as pessoas não queriam colaborar, se elas sabotavam o processo produtivo, também não dava para conservar elas. Tá? Então, sempre é uma dificuldade. Você tem um Estado na Venezuela, não tem concurso público na Venezuela. Você tem um Estado que sempre foi um Estado constituído via cooptação. Ou seja, com Eu chamei a atenção daquele pacto que foi feito lá atrás, de isso, dividir em exatamente. três partes, né, toda a estrutura produtiva do Estado venezuelano, lá atrás. Exatamente. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, alguma, e acho que a gente tentou justamente eh, dar uma visão mais complexa, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, assim, subestimar a amplitude, o tamanho herculeano, gigantesco do desafio que esperava o Chaves quando ele tomou o poder. Tá? E, obviamente, bom, frente a uma tamanha tarefa, certas coisas deram certo, outras coisas deram errado. Mas não esqueçamos também que os problemas mesmo da economia venezuelana, eles começaram depois da morte de Chávez, tá? Com a chegada do Maduro. Não tanto porque o Maduro em si, o Maduro é meio inexpressivo, né? E porque o Maduro, na verdade, como não tinha. O chavismo, a gente está falando até hoje de chavismo. Esse é o problema do caudilismo, da personalização extrema na América Latina. A dificuldade de criar uma força orgânica, que aliás é uma coisa que tinha entendido muito bem o Chaves, né? A criação desse espírito, enfim, de uma ideologia bolivariana, com inclusive uma tentativa de espalhar ela no espaço latino-americano, ele mesmo tinha entendido que, obviamente, a figura dele foi fundamental, ele encarnava muitas coisas, mas que bom, um dia ele ia morrer, bom, e aconteceu, aliás, mais cedo do que se imaginaria, e que, bom, você tinha que abandonar um pouco esse personalismo e tentar justamente criar uma penetração ideológica maior de ideias de justiça social, de melhoria no padrão social, no padrão de distribuição de renda, etc. Foi a tentativa do bolivarianismo, tá? E, aliás, bom, é uma ambição, por exemplo, que não tiveram os estados progressistas, os governos progressistas em outros países. Não teve no Brasil, por exemplo. Não teve essa tentativa de criar uma mitologia, etc. Bom, em certos aspectos funcionou, porque apesar, bom, a gente está falando, apesar
enormes dificuldades. Bom, ainda está no poder. A gente pode, obviamente, ter todos. A gente pode considerar que as últimas eleições são mais problemáticas, isso foi inclusive a posição do próprio governo brasileiro, mas bom, não caiu até hoje, então algum grau de adesão na população, uma parte da população tem, e certamente na população de mais baixa renda, que pensa no que aconteceu antes, tá? Temos que pensar que, isso foi bem colocado pelo Luiz Carlos no início, a Venezuela é um país de extrema desigualdade de distribuição de renda. É um país que, apesar dessa bonança, enfim, dessa renda petroleira há muitas décadas, não conseguiu estabelecer um padrão de vida mínimo, um padrão de consumo mínimo para a população por muito tempo que seja decente, ou seja, mantinha-se no espaço urbano bairros com infraestrutura precária, né? Petar, por exemplo, até hoje uma das maiores favelas, né, da América Latina, enfim, você tem esses problemas herdados do passado, tá? E, só para encerrar a fala, o Chaves utilizou o que ele podia quando chegou. Ou seja, ele usou esse nacionalismo dos recursos naturais que teve em outros países. Ele, aí, nesse sentido, obviamente, o financiamento do Estado, o gasto público, era muito atrelado à renda petroleira, continua sendo, e isso, obviamente, vai ter efeitos mais problemáticos quando baixa o preço do petróleo, porque você atrela o ciclo econômico à renda petroleira, mas o vínculo passa pelo orçamento do Estado, passa pela questão tributária, tá? E a última coisa é que não vamos esquecer que a oposição venezuelana, atualmente, do ponto de vista econômico, se a gente pegar Maria Corina Machado, que na prática quem lidera é o Guaido, antes, Guaidó. Guaidó, são ultraliberais. Não é centro, não é centro-direita, não, e poderíamos, na verdade, a oposição, em parte dela, pelo menos, pode até ser chamada de extrema-direita. A Machado, por exemplo, é apoiadora do Trump, foi e apoiadora do Milei na Argentina, ou seja, tem que pensar que o problema da Venezuela é que a alternativa, bom, não vamos entrar na questão política, mas a alternativa na parte econômica e também assustador, né? Vai ser um ultra neoliberalismo, tá? Porque como todos os programas sociais, ou quase todos, transferência, etc., foram associados a esse, porque não tinha antes simplesmente, mas foram associados ao chavismo, ao bolivarianismo, se essa turma chegar no poder, eles vão acabar com tudo. Tá? Não vai ser um verdadeiro cataclismo, tá? Então, a conclusão que a gente poderia tirar é que a situação, as perspectivas da Venezuela, sem entrar, mas tendo que levar em conta também na dimensão política, do ponto de vista econômico, são muito complexas. E é verdade que, bom, a retomada de novo das sanções certamente vai acabar parando a bonança, enfim, a leve retomada do crescimento econômico que tinha sido observada vamos dizer, com sanções mais mansas, entre aspas, nos últimos 3 anos e meio, porque de 2021 a 2023, o crescimento da economia venezuelana foi na média de 4,3%. E já nesse segundo trimestre, a gente já volta a um desempenho, infelizmente, muito ruim, que provavelmente vai piorar por conta da retomada das sanções. Pradinho, você queria fazer uns últimos comentários? Quero fazer. O problema é que o Numa levantou tantas questões que eu podia fazer outro programa aqui, resposta a ele. Eu sei que daqui a pouco você me cala. Então, eu vou tentar ser breve, mas pegar alguns fatores. Bom, eu concordo com você em grande parte. A questão social da Venezuela, a resposta a isso
o principal marco, e isso é notável. Concordo também que a elite venezuelana, como era no passado e agora, é uma coisa horrorosa. O histórico deles é uma coisa horrorosa. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Eu acho que o ponto importante chamar a atenção é o seguinte: estatizar a empresa não é socialismo. Senão, a Inglaterra, o Reino Unido, nos anos 60, os trabalhistas que estatizaram vários setores, teriam feito alguma coisa parecida com a economia socialista. A economia socialista, ela implica ter um mecanismo de planejamento, ela tem uma política progressiva de transformar o setor, de alguma maneira, de mercado, subordinar a uma estratégia de planejamento, caminhando em direção à planificação. Com todos os problemas que nós temos no século XX, as experiências do século XX, da União Soviética, a China, ao leste europeu, tudo que eu sei que você conhece muito. Então, o meu ponto é que, quando se você entrar na internet e pegar economic planning, planejamento econômico em espanhol, em português, alguma coisa, a única coisa que você vai achar na Venezuela vai ser dos anos 60, quando houve uma tentativa ainda de se montar uma estrutura de planejamento lá no desenvolvimentismo um pouco modesto. Mas nada disso foi tentado. Sim, mas Luiz Carlos, eu nunca falei que no socialista, inclusive você Não, sabe sim, que mas o que eu eu estou trabalho dizendo é no o seguinte, CT. Não, que eles queriam transformar uma coisa sim, socialista, só mas que, na aí o verdade, como foi discurso. incompleto, como É, não tem esse planejamento, você tem assim um sistema, bom, a gente falou também de preços paralelos, você tem de mercado paralelo, você tem um sistema que é meio híbrido para baixo, e essas coisas nunca funcionam. Então não Pois é, funciona. mas o ponto é o seguinte: ele não foi montada uma estratégia disso. O interesse dele me parece claro. O finado Teutônio dos Santos, grande professor, meu amigo, que eu sinto muita saudade, já morto, ele me contou que ele teve com o Chaves e dizia que o Chaves tinha muito interesse em teoria da dependência, e livros sobre socialismo. Ele, pessoalmente, podia ser um cara até intuitivo, porque ele não era um militar, não era uma pessoa tão sofisticada assim intelectualmente, mas um objetivo de caminhar dentro dessa direção. Mas o chavismo nunca foi isso, nunca montou uma estratégia, montou uma estratégia e foi bem sucedida de distribuição da renda existente. O meu ponto é que esse modelo de você usar esse mecanismo e manter a economia muito pouco diversificada não leva nem para o socialismo, nem para a estabilidade, leva de volta para a extrema-direita. Esse é o risco que a gente corre. E que, como a economia venezuelana está numa situação de tal vulnerabilidade, o que é pior, que se a direita volta ao poder, no curto prazo, a economia vai disparar, porque vão reduzir as sanções, a exportação de petróleo volta a crescer, e isso melhora a economia venezuelana, e nós ainda vamos ouvir dizendo: olha, o sucesso, quando saiu a esquerda foi afastada, voltou à direita e a economia melhorou. Melhorou porque ela continua dependente das receitas de petróleo. Aliás, nós estamos vivendo no vizinho, né, na Guiana lá, que vai se transformar, se já não se transformou, no país de mais alta renda per capita na América Latina, com a descoberta de petróleo na Guiana. é, Teve um crescimento, foi o maior crescimento, não sei se foi o ano passado, 30% da renda per capita. Eu não me lembro o valor, posso estar chutando completamente errado, mas ele nunca chegou a uma população pequenininha, né? A Guiana, que era, na verdade, um enclave britânico, que a Venezuela, inclusive, desde o século XIX, entende que a ocupação de Essequibo foi um ato imperialista da Inglaterra, vai se transformar de um país de imensa renda per capita, porque é o mesmo lençol lá do petróleo da Venezuela, no mar, lá na frente, né, que com forte investimento americano, europeu, etc. Então, o que eu acho importante é chamar a atenção disso daí. A questão não é uma questão moral, não é questão de valores. É óbvio que ninguém pode criticar a política de distribuição de renda. E entendo que todos nós chamamos a atenção de que se esse governo, que eu acho que tem muitos problemas,
mas a queda dele vai levar a alguma coisa muito ruim também para a Venezuela. Então, é um dilema, né, que eu acho até que o governo brasileiro está tentando lidar da melhor maneira que dá, mas não é uma situação nem confortável nem fácil. Mas eu acho que é isso. Eu espero que a gente tenha passado a complexidade do problema para quem está nos assistindo e que as pessoas saibam que isso dá espaço para muitos programas de debate. Eu acho que é isso que enriquece esse programa. É isso, Pradinho. Você vê, né, Basta? Sempre é esse papo, né? Não tem muita informação sobre a Venezuela, né? Não tem dado. Como é que a gente vai fazer um programa? Vai ser curto. Hoje vai ser curto, né? Menos de uma hora, gente. Pô, 1 hora e meia, uma hora e 40 de programa. É, falta de assunto, né? Meu Deus, é fogo. A vida do âncora é um negócio terrível, cara. Que as pessoas gostam de falar. E olha que eu sou um âncora que falo pouco. Eu não. Eu só sou citado várias vezes, mas eu não. Porque se nós quatro começar a falar, cara, do jeito que eu falo, vão ser 3 horas de programa, né? Vão ser Agora, xadrez verbal, né? Não, é o xadrez verbal dos meninos, né? Que dura 3, 4, 5 horas. Abaixo, não estou te lembro do ouvindo. programa, Hein? quando a gente lembra que a gente já teve o Dudu no programa, né? Já tivemos Como é tudo, que a gente rapaz. conseguia? É, mas vai Não ocupando sei. espaço, né? Parece que sai um e o outro vai falando, etc, etc. Eu acho que a gente tem que fazer que nem um xadrez verbal, fazer um programa um podcast, né, de 4 horas, de 5 horas, aí vai falando Inclusive, sobre. aproveitar para falar é que eu vou passar um períodozinho fora, né, em pós-doutorado na França, né? E aí não vão ficar numa e Luiz Carlos pelos próximos dois Há meses, né? Em dezembro eu controvérsias, estou de Baixo. volta. Há Que Em chinelo, dezembro eu controvérsias, estou olha de que Baixo. volta. chinelinho, Ainda olha se lá. consegue via Tem uma coisa internet chamada você internet, participar. baixa, é moderno, Isso você existe pode na Ah, fazer. França, ele eu faz acho. É, esse mas tá moderníssimo, você pronunciamento viu? público. É exatamente uma oportunidade para poder pensar um pouco, né? Ler, Não, colocar ele Ai, as meu faz esse Deus. leituras pronunciamento público técnicas, só, né, na em verdade, dia. para forçar, para tentar que a gente aceite sem Exatamente. Em vez do reagir. Não, chinelinho, na cara, olha realidade é para só. criar um fato. Vamos, vamos Vamos substituir. terminar, gente, Pradinho, que já vamos está muito substituir. tarde. Vamos substituir por alguém, né? Se Que vocês aí que é acham que é o muita melhor. Vamos, colher de chá, rapaz. Gente, vamos lá, que 1 hora e Gente, um 40 de abraço. um abraço programa. grande. Queria agradecer muito Bastanzinho, então, vai lá. São 2 meses de pós-doc, não é Isso, isso? dezembro eu tô de volta. O que que é? Setembro e outubro. Ah, não, outubro, novembro. Não, olha, já está Isso, é comecinho de olha, dezembro. o Comecinho de cara dezembro. já esticou pro Natal. Olha só o número, o cara já está esticando. Não, só volto com o programa do Natal. Eita, é muito chinelo, não é possível. É Se isso vocês aí, muito quiserem obrigado. gravar semana que vem, a gente pode fazer um da semana que vem. É Que ainda isso aí, tô aqui. Baixãozinho. Vai lá, aproveita. Reflete, amadurece, sei lá, essas coisas todas, né? Pradinho, valeu. Numa, valeu. Queria agradecer a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas, né, que nos acompanharam nessa conversa sobre a Venezuela. Como disse o Prado, a gente espera que isso tenha sido útil para vocês, né? Acrescente mais coisas a essa discussão sobre a Venezuela, que é uma discussão muito rica. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É isso aí, um abraço a todos, vida que segue, e Bastazinho, boa viagem, garoto. Um abraço aí para todo mundo. É isso.